Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Eurídice Conceição, sou professora de yoga, terapeuta e também tenho um brechózinho chamado Mapa da Mina. Como vocês podem ver, eu estou na minha lojinha que funciona na minha casa. Posto lá no meu Instagram, eu tenho duas contas no Instagram, Eurídice Conceição e Mapa da Mina, que está relacionado ao brechó. Mas hoje eu quero conversar com você sobre as aulas que eu estou disponibilizando para vocês todos os sábados, tá? De 6 horas da manhã até 6h30, ao vivo pelo Instagram, todos os sábados, ok? Por que eu estou disponibilizando essas aulas, gente? Porque, assim, eu já faço yoga há um bom tempo, me formei, né? Me apaixonei, saí de uma vida, assim, de estresse, de você trabalhar de segunda a segunda e não ter tempo para nada. E aí chegou uma hora que eu falei, não quero mais. E aí me encontrei com yoga. Foi nessa época que eu me encontrei com yoga e me apaixonei pelo yoga e acabei me formando em professora. Foi tudo assim, muito rápido, uma mudança radical, né? Do ponto A ao ponto B, assim, muito rápido. Eu me apaixonei. Eu fazia yoga todos os dias, ficava horas fazendo yoga. Me apaixonei pela filosofia, me apaixonei pelos mantras, me apaixonei, enfim. Fiquei mesmo apaixonadinha pelo yoga. E aí eu comecei realmente a trazer, né, essa nova realidade para minha vida e transformou a minha vida realmente. Meu corpo, minha forma de me alimentar, minha forma de me expressar, realmente transformou a minha vida. Porém, eu passei por um período de transformação, isso além do yoga, né? Porque quando a gente começa a trazer essa mudança para a nossa vida, a gente passa por uma transformação. Então, eu comecei a passar por uma transformação e acabei me afastando, né, de algumas práticas, algumas técnicas que eu executava na minha vida. Por quê? Com o objetivo de me encontrar, saber o que realmente conversava ainda comigo e o que não conversava mais comigo. Porque às vezes a gente tem que parar na vida, né? Existe um momento na vida que a gente tem que parar para deixar as bagagens para trás, desapegar daquilo que não te serve mais, que você não tem mais como crescer, né, com aquela dinâmica e abrir espaço para que outras experiências possam entrar na sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu parei para analisar o que conversava comigo ainda, o que eu poderia carregar comigo, porque as experiências, claro, elas vão ficar com vocês, né? Porém, assim, as práticas dinâmicas que a gente faz diariamente e que às vezes a gente tem que dar uma mudada, né? A gente às vezes para e fala assim, nossa, isso aqui não tem mais a ver comigo não, eu vou deixar isso para trás, né? E de se desapegar mesmo dessas bagagens para que outras coisas boas possam entrar na nossa vida. E foi isso que aconteceu comigo durante um certo período. Porém, neste período em que eu parei para fazer essa análise, né, do que realmente estava conversando comigo ainda e o que não, eu acabei desenvolvendo um câncer de mama, né? E tive que fazer quimioterapia e mastectomia a seguir, né? A retirada de um seio. E foi muito difícil para mim esse tempo. Por quê? Porque como eu vinha, né, desse relacionamento com o yoga, com as terapias, sabe, com a espiritualidade, cuidava, né, do meu espírito, do meu corpo, assim, com todo carinho, com toda atenção, eu não entendi o que essa doença estava fazendo na minha realidade. Eu simplesmente não entendia, né? Eu ficava perguntando, me aproximei de Deus nessa época. Falei assim, Senhor, o que essa doença está fazendo aqui na minha realidade? Porque eu não me preparei para isso, né? Eu me preparei para me envelhecer assim, com saúde,
né, com vontade, com energia, com jovialidade, com, sabe, com alegria, para acordar todos os dias com alegria. Eu não me preparei para ficar doente, não. E tomei, claro, atitudes que fizesse com que aquela realidade acontecesse para mim. De repente me aparece um câncer. Logo depois, né, no meio da pandemia, né, no meio da pandemia, me aparece um câncer. Eu falei assim, caramba, fiquei destruída, né? Emocionalmente, fisicamente, desconstruí muita coisa nessa época, deixei muita coisa para trás, tive que olhar de uma forma mais lógica para as coisas. Nessa época eu trouxe muito lógica para as minhas dinâmicas diárias, porque se eu ficasse no emocional, aí ia piorar a situação, né? E foi essa lógica que hoje me trouxe para a faculdade de administração, né? Na verdade, eu comecei a fazer um curso de contabilidade, intuída por essa lógica, né? Que eu trouxe para minha dinâmica diária. E acabei me matriculando num curso numa faculdade de administração, que eu tô amando, né? Tô adorando o aprendizado, nossa. Enfim, e é isso, gente. E a vida é essa, né? Então, para terminar, o que acontece? Eu acabei largando para trás, né, essas práticas que eu fazia, prática de yoga, exercício, enfim. E agora não mais porque não queria, mas porque não podia, né? Não que você tendo câncer você não possa fazer exercício, tá? Gente, eu tô aqui retificando isso. Eu não podia por conta da limitação do meu corpo. Eu não tinha energia para fazer exercício, eu não tinha vontade de fazer por conta da falta de energia e por conta das dores que eu sentia. Eu sentia muitas dores no meu corpo, né? No decorrer das sessões de quimioterapia, eu fiz 10 sessões, fiz 8 sessões de quimioterapia e fiz 10 sessões de radioterapia depois. Que a radioterapia qual é a diferença da radioterapia para a quimioterapia? A quimioterapia é um coquetel que você toma na veia, né? No meu caso, meu tipo de câncer à base de hormônio, ou seja, você imagina como eu ficava, porque eu já estava na menopausa, então os hormônios tudo desequilibrado. Imagine você aplicar na sua veia sabe, um coquetel de medicamento à base de hormônio. Eu ficava batendo pino. De todas as formas. A mente não parava durante o tratamento, né? Logo assim, as 2 semanas seguintes, eu fiz 2 tipos de tratamento, usei 2 tipos de tratamento de quimioterapia. Eu fiz com a branca, vermelha no início, que uma semana depois eu já estava bem, apesar daquela semana, né, a primeira semana, ficar destruída, vômito, às vezes diarreia, né, esse tipo de coisa, né, todos os dias, acaba te debilitando, né, mas assim, tipo, e fora essa questão das oscilações de humor, de calor, né, essas transformações que a potencialização dos hormônios causavam, né, e potencializava, claro, o desequilíbrio também, né, hormonal. Então, era uma semana muito complicada para mim. Porém, uma semana depois eu já começava a me recuperar, andar de bicicleta, que eu sempre fiz exercício, né? Andar de bicicleta, fazer as coisas normalmente. Fazer exercício, né? Às vezes fazia algum exercício, mas a segunda, gente, a tal da branca, que eu nem sei, eu não quis nem conversa com ela para tu ter uma ideia, eu nem sei qual era a base daquela. Vocês sabem o nome, né? Que injetavam na minha veia. Cara, era menos tempo, porque a vermelha eu ficava lá 2, 3 horas. 3 horas, de 21 em 21 dias. Era mesmo engraçado, né? Era o mesmo tempo, nunca tinha reparado isso, era o mesmo tempo do ciclo de anticoncepcional, né? Que também, muitas das vezes, é a base de hormônio, né? Para, né, trabalhar essa questão hormonal.
Enfim, se eu estiver falando besteira, a gente esquece. Mas é as coisas que vêm pra mim, assim. Enfim, aí, essa vermelha, né, eu ficava lá de 2h30, por aí, 3 horas, e dava bastante vômito, essas coisas que eu falei. Porém, uma semana depois eu tava de pé, né? Agora, a branca, gente, em nome de Jesus, não recomendo pra ninguém. Nenhuma das duas, mas a branca, Jesus amado. Era tipo meia hora que eu ficava lá tomando. Eu, beleza, essa daqui é meia hora, né? Deve ser muito mais fraquinha. Gente, ela acabou comigo literalmente. Aquela quimioterapia, aquela medicação. Ela acabava comigo. E conforme eu fui tomando, que foram 4 sessões dela, 4 sessões da vermelha, 4 sessões da branca. Conforme foi, assim, acumulando, que ela tem um processo acumulativo, né? Não é assim, de um mês para o outro ela já sai do seu corpo, não. Até porque a quimioterapia, ela fica bastante tempo rodando no seu corpo lá, caçando as células, né? Então, células cancerígenas, trabalhando isso dentro do seu corpo. Acho que fica, se eu não me engano, uns 5 anos ali, até sair tudo. Enfim, essa branca, gente, ela me detonou assim de todas as formas. A primeira vermelha, meu cabelo caiu. Então, assim, da branca ele já tinha caído. Mas a branca, ela fez minhas unhas caírem, minhas unhas apodreceram literalmente. Elas caíram assim. A pele, parecia até pele de cobra, foi trocada. Toda a pele do corpo, toda a pele do corpo foi trocada. A minha pele do rosto ficou escura, feito um quadro negro. Então tinha eu fiquei de 2 cores. Uma parte do corpo clara, mais clara, né? Porque eu sou negra, mas eu não sou aquela negra muito fechada. Mas o rosto ainda está o rosto, né? O rosto ainda tá bem diferente aqui, ó. Você pode perceber. Até hoje ainda não voltou à cor natural. Pode ser que com o tempo até volte, né? Tu vê aqui pela mão, tá vendo? Mas assim, detonou de todas as formas. Era uma coceira no corpo que você coçava, você se empolava toda, né? Uma coceira horrorosa que você se empolava, a pele empolava e não dava para você coçar, porque não pode dar ferida no corpo, porque é a abertura para bactérias. Se você pegar uma bactéria, você já está com a sua imunidade baixa e pode colocar em risco a sua vida, porque você não tem como se proteger dessas bactérias, então você não pode nem ser mordida por uma picada de mosquito. Você tem que usar repelente, sabe? É uma coisa muito louca. Mas enfim, depois dessa transformação literal, corpo e mente, a mente também, né, virava um bagaço, né? Imagina. Toda essa disfunção hormonal com mais essa disfunção física, né? Então, o seu emocional ia pro lixo, pra lixeira. Físico, pra lixeira. Imagina como uma pessoa dessa pode ser incentivada a fazer exercício. Não tem como, né, gente? Não tinha como. Em nome de Jesus. Só Jesus mesmo na causa. Só Jesus na causa, minha filha, que foi com ele que eu me apeguei. Com Jesus, com Nossa Senhora e com Deus. Foi o que me deram suporte, assim, para sustentar essa provação que eu passei. Porém, nada é tão ruim que não possa melhorar, né? Dentro desse universo caótico em que eu me vi inserida, eu também me vi saindo de um outro universo caótico que era a minha realidade anterior. Porque eu vinha de um processo de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. E quando eu fiquei doente, eu falei assim, caramba, se eu já venho com esse processo, agora é que vai ferrar tudo. Agora é que vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Porém, não.
Porém, fora esses transtornos que eu falei, que tinha a ver com a composição química, com a quimioterapia, mentalmente eu conseguia separar esse mar revolto e encontrar um foco lá na frente, uma luz lá na frente, sabe? Uma claridade que me direcionava para um caminho. Dentro desse mar revolto aqui dentro, abria-se assim um espaço em que eu falava, caramba, realmente eu não tinha condições de ficar do jeito que eu estava, porque eu estava realmente paralisada, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia me movimentar de forma nenhuma, eu tentava me movimentar materialmente, tentava me movimentar através dos relacionamentos, eu tentava me movimentar espiritualmente, eu não conseguia sair do lugar. E por incrível que pareça, a doença, o câncer, ele me retirou daquela realidade e ele me trouxe para uma realidade em que, dentro dessa realidade catastrófica, eu consegui trazer o olhar para mim. Eu, naquele momento, me coloquei como prioridade na minha vida. Olha só que coisa louca, eu precisei de um câncer para me ver como prioridade na minha vida. Se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando. Principalmente as mulheres. E eu não vou ser aqui hipócrita de dizer que homens não passam por esse processo de priorizar outras coisas na vida, porque passam, só que eles não têm muito tempo de olhar para isso, porque eles têm essa dinâmica, né, de ação, né, de fazer ações muito rápidas com o objetivo de suprir as necessidades da família. Então eles não têm muito tempo para parar para isso. E quando param, também entram em depressão, ansiedade e não sabem muitas das vezes por quê. Então, esse olhar para mim que o câncer, né, me retirou daquela realidade caótica e me enfiou dentro de uma outra realidade caótica que fez com que eu olhasse para o meu corpo, né, porque eu tinha que perceber aquele momento, porque eram muitas dores, então eu tinha que estar presente ali de alguma forma para me poder criar forças para sair daquela situação. Então isso fez com que eu priorizasse a mim, priorizasse a minha saúde, priorizasse o meu estado mental, ou seja, me desprendesse de coisas que me tirassem do meu estado, de um estado mental relativamente saudável. Eu comecei a me afastar de situações, né, que me tiravam dessa realidade caótica, eu comecei a tirar da minha vida coisas que me levavam para essa realidade caótica, trazendo sempre o olhar para mim, trazendo sempre o olhar para a minha vida, para o aqui, para o agora, para o que eu estava fazendo, para o que estava acontecendo comigo, né? E a partir desse olhar eu comecei a enxergar que realmente eu não me via como prioridade na minha vida. Eu sempre colocava alguém na minha frente, sabe? Eu sempre posso perdoar as pessoas, mas eu não admito, assim, cometer qualquer tipo de erro. Eu já me julgo, eu já me condeno, né? Porque eu não posso errar. Mas as outras pessoas podem errar comigo, que tá tudo bem. Faz parte da natureza delas. Elas sabem, elas não sabem fazer de outra forma. Sabe aquela história de Cristo? Eles não sabem o que fazem, entendeu? É meio louco, mas mulher sabe do que eu tô falando, principalmente mãe, né? Principalmente mãe, esposa, né? Ela sabe muito bem do que eu tô falando, né? Porque isso já começa dentro da família, né? Essa priorização que a gente se colocar em último lugar, né? Primeiro vem os filhos, depois vem marido, depois vem casa, depois vem isso, vem aquilo, vem nananana. Quando você vê, não sobra nada para você. Então, gente, esse vídeo aqui é mais, assim, uma forma de eu compartilhar com vocês a minha história, né? Dentro desse universo caótico, de não me ver como prioridade. Quando você não se vê como prioridade, gente, você vai trazendo, ó, tá, não tá bom não, vou botar mais, tá, você tá entendendo?
Você começa a carregar um peso que muitas das vezes não é necessário. Você carrega peso na sua vida? Deixa esse peso para trás. Deixa esse peso para trás. Todos nós somos capazes de cuidar das nossas vidas. Deus deu os mesmos direitos e deveres para todo mundo. Se não for filho pequeno, que depende de você para sobreviver, depende de você para ser educado, depende de você para crescer, deixa as pessoas assumirem as responsabilidades pelos seus atos, assumirem as responsabilidades pelas suas vidas. Deixa as pessoas viverem, tentarem, caírem, levantarem, se fortalecerem com isso, se tornarem capazes com isso. É isso que torna as pessoas capazes. São as tentativas, os erros e aí depois os acertos, né? Mas a gente parece que quer carregar todo mundo nas costas. Não quero que ninguém sofra, gente, mas não tem como. Alguém vai ter que sofrer. E se as outras pessoas não sofrerem, se você quiser impedir as outras pessoas de sofrerem, então quem vai sofrer é você. Mas a gente tá bom, né? Ah, não, eu posso sofrer. Quem não pode sofrer são meus filhos. Quem não pode sofrer é a minha mãe. Quem não pode sofrer é meu pai. Quem não pode sofrer é meu vizinho. Quem não pode sofrer é o lanterneiro. Quem não pode sofrer é o mecânico. Quem não pode sofrer é o motorista, é o lixeiro. Eu posso. Não é assim que acontece? Então esse vídeo aqui, gente, é mais para trazer vocês, principalmente mulheres, para essa realidade. Olhem para vocês. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim, a priorizar a minha vida, eu saí daquele universo caótico. Eu saí. E eu descobri que eu não tinha vida, tá? Dentro daquele universo caótico, eu tinha um universo, eu estava inserida dentro de um universo caótico porque eu não tinha vida. Eu achava que eu tinha, mas na verdade eu não tinha uma vida própria. A minha vida dependia de outras pessoas. Minha vida era viver a vida de outras pessoas. E aí, a partir do momento que eu comecei a viver a minha vida, focar nos meus projetos, sabe? Me determinar a fazer coisas, voltei a fazer a prática de exercício, voltei a estudar, falei assim, vou sair de casa, vou estudar, vou fazer curso, eu tenho projetos que estavam parados, então vou botar esses projetos para frente de uma forma ou de outra, eu vou achar um caminho, e aí as coisas começam a se abrir para você. E aí você fala, caramba, eu só precisava dar o primeiro passo em relação a isso. Porque, na verdade, o que Deus quer da gente é que a gente viva. É isso que Ele quer. Viva. Seja feliz. Realize coisas. Se realize fazendo coisas. Sabe? Se realize vivendo a vida. A vida é feita de realizações, né? Às vezes pequena, às vezes grandiosas, mas é feita de realizações. Se você não consegue realizar coisas na sua vida, você acaba se sentindo frustrada porque a sua natureza fala para você que você é capaz. Porém, quando você está dentro desse universo caótico, olhando para a vida das outras pessoas, você não consegue perceber que a sua vida está acontecendo no aqui e no agora, porque você está sempre assim. Tudo acontece ali na casa do vizinho. Tipo aquela grama do vizinho é mais verde. Tudo acontece ali. Não importa com que intenção você faça isso, porque eu sei que a gente tem sempre a melhor intenção fazendo isso. A gente quer sempre o melhor para as pessoas. Porém, esse melhor para as pessoas 100% do tempo acaba tirando um pouco do que você poderia dar para você. Realizar suas coisas, fazer suas programações, sabe? Cuidar de você como pessoa, como ser humano. Criar sua própria história. Para daqui a um tempo você, poxa, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo. Sabe? Mesmo que você não crie uma história grandiosa, mas já vai ser grande a partir do momento que você está presente, vivenciando aquilo. Porque eu entendi nesse momento que a vida não vale a pena se você não conseguir experienciar
aquilo que acontece, aquilo que está acontecendo agora. Porque aquilo que está acontecendo agora, ela não está acontecendo só porque tem que acontecer. Não é só isso. Acontece porque tem que acontecer. Não. Está acontecendo porque dentro daquela dinâmica tem algo que você precisa saber para você evoluir dentro daquela informação ou dentro daquela experiência. Porque a gente está aqui não é para evoluir. Então as dinâmicas diárias da vida, elas servem para você crescer, para você se expandir. Evolução é isso. É você crescer, é você se expandir, é você conseguir identificar que nesta experiência você já não consegue mais crescer. Então o tempo que você fica ali é o tempo de vida que você está jogando fora. Mas eu tenho que abandonar as pessoas? Claro que não. Mas você tem que tirar pelo menos a metade do tempo que você dava para elas, para essas dinâmicas, e colocar nas dinâmicas voltadas para você, para sua realização. Se você conseguir fazer isso, eu garanto para você que praticamente 80% dos seus problemas vão se resolver. Porque quando você faz isso, cara, o mar se abre para você. O mar se abre. Não existe nada que possa parar você. Vai parar você por 1 segundo. Daqui a pouco você fala, que é isso? Ué. Senhor, toma conta que eu já tô indo, tá? Senhor, toma conta mesmo. E você segue, você vai embora. Quando você volta a olhar para aquilo, aquilo já foi, já passou. Entendeu? E muitas das vezes vão falar assim, olha, aconteceu isso assim por causa disso, disso e disso. Traz uma claridade a respeito daquela situação e você acaba expandindo também. Porque você acabou, né, percebendo o que aquela dinâmica queria trazer para você. Então é isso, gente. Façam exercício todos os dias. Cuidem de vocês todos os dias. Parem de cuidar da vida dos outros todos os dias. Cuidem mais de vocês todos os dias. Olhem para vocês todos os dias. Busquem saber o que vocês gostam de fazer, o que vocês não gostam de fazer. Eu tenho dificuldade de passar? Pega um caderno, anota. O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? O que me realiza? O que não me realiza? Você vai chegar à resposta e você vai ficar estarrecido. Porque a primeira resposta é, eu não sei. Gente, como alguém pode não saber o que gosta e o que não gosta? Geralmente isso acontece por quê? Porque você está tão inserida na realidade das outras pessoas, está tão voltando, olhando para o outro, que você acha que a sua realização é a mesma dele. Mas não é. Você se realiza de uma forma. Só que você olha tanto para a realização de como eles se realizam, que você já nem identifica mais como você se realizaria na vida. Então, esse é o momento de você parar e falar, não, tem alguma coisa errada. Se eu não consigo identificar o que me torna uma pessoa separada dessas pessoas, é porque eu estou, sabe, emaranhada com eles. Eles determinam a minha vida, não sou eu mais que determino. Eu só percebo a vida através deles. E não, isso não pode acontecer na vida das pessoas, né? Não deve acontecer. Porém, é o que mais acontece. Então, esse vídeo é mais para compartilhar com vocês a minha história, onde eu estava, ponto A, o processo de desidentificação com tudo isso, o processo de deixar para trás aquilo que só tirava a minha energia, e o processo de hoje, nesse momento, de estar aqui compartilhando esse vídeo com essa consciência de que, caramba, eu só precisava olhar para mim, para que as coisas mudassem.
Então, olhe para você. Não deixe nunca de olhar para você. Nunca se perca desse olhar. Nunca se perca de você. Você pode se perder de todo mundo, menos de você. Porque se você se perder de você, aí sim. Aí você perdeu o jogo. Tá bom? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos.